projetos que vão atuar em conjunto para extrair e servir as amostras, né, que a gente gera. O primeiro é o extractor, que está em vermelho, que é quem extrai os frames dos vídeos. O segundo é o broadcaster, que é o que está em azul aqui na direita. É ele que é o responsável por coletar as amostras, né, desse armazenamento local e inserir no banco de dados, né? Então, o objetivo do projeto é ler esses arquivos num diretório e inserir esse conteúdo dos arquivos, que é um blob, no Redis. Passar um pouquinho mais detalhado. O extractor ele vai consultar e filtrar os canais de uma API, né, da nossa Live API, e a gente precisa fazer o lock desses canais, porque só um canal ele só pode ser processado por um worker. Então, a gente salva essas chaves de lock num Redis, e depois que essas chaves já estão como acquired, a gente tem que gerenciar os processos, né? Porque a gente utiliza o FFmpeg para gerar essas amostras, para extrair essas amostras, e a gente utiliza ele como processo. Então, a gente precisa fazer o gerenciamento desse processo. Depois que elas são extraídas, elas são armazenadas localmente num path específico, né, num diretório específico, e aí entra o broadcaster. Ele vai observar os eventos de file system e vai ficar observando o que está sendo inserido, coletar essas amostras, vai processar e inserir no Redis. Então, quando um cliente requisitar para a nossa CDN algum TAMS ou algum teaser, a nossa CDN busca no Redis essas amostras e entrega para os clientes. E aí, o que são essas amostras que a gente vai apresentar aqui na nossa talk? O primeiro é o TAMS, que eles são imagens capturadas dos canais ao vivo, e eles são mostrados normalmente naquela barrinha do player, né, na seekbar do player. E o formato dele é o JPEG, depois eu vou mostrar melhor como fica, né, no Globoplay, isso. O teaser e o preview, eles são vídeos, né, o thumb é uma imagem, o teaser e o preview são vídeos. São prévias mesmo do ao vivo, então a cada minuto do ao vivo a gente gera um vídeo curtinho. E aí o teaser e o preview têm características diferentes. O teaser ele tem duração de 10 segundos e ele tem uma definição maior por conta da usabilidade mesmo, da funcionalidade dele. Normalmente a gente usou um exemplo aqui que ele poderia ser colocado na capa do GE. Então, um jogo ao vivo que está passando, alguma entrevista, seria um destaque maior, né? E o formato dele é o MP4. Já o preview, ele também é uma prévia, mas ele é mais curto do que o teaser, ele tem uma duração de 5 segundos e ele tem uma definição menor pela usabilidade dele mesmo. Ele seria usado ali no trilho do Globoplay. Então, vamos pensar que a gente tenha 5 canais ao vivo e ficam aquelas caixinhas, né, uma do lado da outra, então é uma coisa menor, não tem tanta necessidade da definição do teaser. E a gente gera o preview em 2 formatos diferentes, MP4 e WebP. E aí aqui é um exemplo que a gente trouxe de como o TAMS fica, né? Então, quando a gente passa aqui o nosso mouse na barrinha do player, a gente sempre tem essas imagens que ficam aparecendo. Então, esse é o TAMS, né? São essas imagens aqui que, conforme a gente vai passando aqui na seekbar, ela vai aparecendo, ilustrando o que está acontecendo no ao vivo. E aí, para dar um foco maior em cada etapa, né, daquele overview que eu dei no início, começando aqui pela extração das amostras, né? A gente consulta e filtra todos os canais ao vivo de uma API, né? A gente tem uma lista dos canais que a gente vai gerar thumbs e uma lista de canais que a gente vai gerar teaser e preview, porque o teaser e preview não são todos os canais que vão necessitar dessa funcionalidade, então a gente tem uma lista separada para eles. O thumbs não, todos os canais ao vivo são gerados os thumbs, né? A gente utiliza o subprocess do Python para executar o FFmpeg como processo. A gente tem os process ID em memória. Então, cada tipo de amostra, ela vai ter um processo de sistema atrelado a ela. Porque o thumbs, ele se comporta diferente do teaser e do preview. Então, a gente tem que fazer essa diferenciação. O thumbs a gente gera praticamente a cada segundo do vídeo. E o thumbs e o preview não, né? A gente pega 1 minuto e gera esse vídeo curtinho desse último minuto do ao vivo. A gente também tem que gerenciar os processos do FFmpeg, né? A gente usa o FFmpeg para gerar essas amostras. Então, a gente tem que fazer o gerenciamento desses processos.
Então, a gente mata os processos quando é necessário, a gente valida se eles estão funcionando corretamente, se o processo realmente está gerando essas amostras, se ele está vendo o diretório correto, se tem o arquivo, se o arquivo está sendo escrito, né? Enfim, se o processo morreu ou não. E aí aqui a gente conseguiu especificar melhor o preview, né, MP4 ABP, o thumb JPEG e o teaser MP4. E aí, como eu falei, a gente usa o FFmpeg para gerar esses arquivos, né, esses 3 formatos. E o thumbs, ele é gerado num processo separado do teaser e do preview, porque ele tem características diferentes, né. Ele, como eu falei, ele é gerado mais ou menos a cada segundo, ele é só uma imagem. E o teaser e o preview não. Eles são mais parecidos, mas eles ainda têm características próprias de cada um. E aí, como a gente faz isso, né? Para ter um menor consumo de memória, a gente utiliza um input de vídeo, né? E a gente consegue gerar 3 outputs. Então, com o mesmo input, a gente gera as 2 opções do preview e também o teaser, e inicializando um único processo. E aí a gente trouxe aqui o processo, o comando, né, do FFmpeg, para ilustrar como foi feito isso. Esse primeiro parâmetro, Live Start Index, como -1, pode parecer estranho, ser negativo, né? Mas é porque como o nosso vídeo é ao vivo, não faria sentido a gente começar essa geração do início. Então, quando a gente coloca o -1, está indicando para o FFmpeg que ele tem que começar essa geração do final do vídeo. O T seria o tempo, né? O tempo que a gente vai gerar. O I é o input que a gente está dando do vídeo, né? Que a gente está usando como input. E a gente usa esse filter complex, que é exatamente aqui, que a gente usa um input e gera 3 saídas, né? E aí a primeira e a segunda são saídas do preview. Então, a gente seta aqui a duração do preview, né? Com esse parâmetro T, o tamanho e o path que a gente vai destinar esse arquivo. Então, aqui a gente pode ver que a gente faz essa diferenciação, né? Preview, preview e teaser. E aí, aqui no final, a gente especifica o formato que a gente vai gerar esse arquivo. A segunda saída, o primeiro parâmetro é o AN, que seria para a gente cortar o áudio. A gente não tem necessidade de ter o áudio nesse preview, então a gente tira o áudio do vídeo curtinho, seta a duração, né, do teaser, do preview, desculpa, o tamanho, o codec que a gente vai usar, e de novo aqui, né, o path que ele vai ser salvo. O teaser é a mesma coisa, a gente tira o áudio do vídeo, seta a duração, né, que aqui são 10 segundos, no preview são 5, e a gente seta o path que ele vai ser salvo, né, que aí agora o broadcaster que vai ficar observando esses arquivos e vai inserir lá no Redis. Agora o Maurício vai falar um pouquinho. Já, pessoal, agora sobre, meu nome é Maurício, agora sobre distribuição do processamento dos canais, né? Como a gente faz para distribuir essa carga, né? Porque a gente tem muitos canais, né? E a gente vai distribuir esse processamento entre os servidores, né? Então, no próximo slide, a gente vai mostrar como esse processo se dá. Hoje, tanto o Extractor quanto o Broadcaster, eles rodam em Kubernetes. E existe uma farm de pods específica para o Extractor e uma outra para o Broadcaster, né? E cada um dos programas é executado num container. No caso do Extractor, existe um container só para o thumbs, né? Para gerar thumbs. E o preview e o teaser, como a Stephanie mostrou, eles usam o mesmo processo de FFmpeg. Então, a gente usa um container separado para cada um deles. E a gente consegue manipular configurações de como cada container vai se comportar. Mas eles usam praticamente o mesmo código por baixo, né? A diferença é que cada um vai ter suas configurações diferentes aí, né? E vai também usar uma classe diferente do Python ali para ou gerar thumbs ou gerar teaser e preview, né? Então, como a Stephanie anteriormente tinha falado, a gente processa só um canal por servidor, né? No caso aí por pod, né? E como é que a gente faz isso, né? A gente acaba usando um sistema de lock, usando o Redis, e a gente diz para esse sistema, a primeira coisa a aplicação quando roda, ela se registra, ela diz assim, eu sou o hostname e tal, né? E cria uma chave no Redis para isso, tá?
Então, a gente sabe todos os sinais os rostos que vão processar sinais, tá? E tem o TTL também. Então, se uma máquina morrer, a gente sempre tem uma informação aí bem atualizada de quantos pods estão rodando realmente, tá? Para extrair esses sinais. O que é útil para essa divisão simétrica que eu escrevi ali embaixo, que a gente escreveu ali embaixo. Então, é feito esse lock, né, para poder distribuir. Então, se uma máquina consegue fazer... se tem 30 sinais, tem 3 máquinas, vai ficar aí 10 canais, né, por pod. Isso fazendo esse lock pelo nome da feature também, né? Porque aí vai ter 2 processamentos, né? Um de thumbs e também vai ter um do teaser e preview. Muitas vezes na mesma máquina. Porque como é Kubernetes, o pod ele vai rodar 2 containers, né? Um container para extrair thumbs e um container para extrair teaser e preview. A gente também tem esse gerenciamento de lock aí, que é quando a gente verifica se o sinal não está mais sendo executado, né, não está mais gerando arquivos nesse diretório específico, que a gente salva todos esses frames, né, essas amostras, a gente acaba removendo o lock já na hora para que a gente tenha o mínimo possível de disponibilidade, né? Então a gente sempre avisa que qualquer problema que aconteça, a gente tenta matar o lock. Até quando a gente termina a aplicação, né, dando um sig kill, dando um Ctrl+C mesmo no terminal, a gente faz um cleanup no final da aplicação e os locks eles são removidos. Próximo, Stephanie. Obrigado. Agora a gente vai falar como a gente armazena cada amostra gerada, né? A gente armazena essas amostras usando um outro projeto. O projeto do Extractor é feito em Python e o Broadcaster é feito em Go, tá? O projeto do Broadcaster, ele nada mais é do que um analisador de um path específico, e a gente usa o iNotify nesse caso, né? A gente usa Linux. Então, é o iNotify, que é o sistema é o subsistema de notificação de arquivos do kernel do Linux. Então, a gente tem essa aplicação que ela tem uma espécie de loop, né? E ele fica sempre executando e vendo que tipo de evento que está acontecendo no file system, né? Num path específico. A gente coleta eventos específicos, no caso, né? Que é sempre quando abre um arquivo e fecha, né? Para escrita, escreve o arquivo e fecha, né? A gente pega esse tipo de evento, a gente coleta ele, a gente pega o path do arquivo, né? E isso nos dá segurança, né, de saber que o arquivo foi escrito, foi fechado, nos dá segurança de que ele realmente finalizou, ele parou de escrever, né. Se a gente pegasse outros eventos, poderia dar um problema de pegar um arquivo pela metade, por exemplo. Então, os arquivos que são gerados pelo Extractor, a gente acaba analisando aí nesse armazenamento local, né. E também a gente insere depois, né, depois que a gente processa, depois que a gente coleta e processa lá para pegar a chave, né, porque tem coisas que específicas para thumbs e específicas para teaser e preview. E a tomada de decisão a gente faz de acordo com a extensão do arquivo, né? A gente acaba não olhando o path, não. A gente acaba olhando CJPG, por exemplo, a gente acaba chamando um handler específico para processar isso como um thumb, né? Inserido numa tabela específica do Redis de thumbs. E também temos os Z7, que eu vou falar daqui a pouco. E o preview e o teaser são um pouco mais simples. Eles acabam escolhendo uma chave no Redis, tipo preview, / e o nome do canal, tá? Próximo slide. Obrigado. E aqui eu vou falar um pouco mais sobre o armazenamento das amostras no Redis, né? O conteúdo a gente insere como blob, tá? Então a gente pega a gente lê a imagem, né? O conteúdo inteiro do arquivo físico e insere isso diretamente no Redis. Então quando a gente mostra, a gente simplesmente faz uma espécie de select nessa chave e simplesmente escreve o body do HTTP com isso, né? A gente tem um esquema de chaves também para thumbs e preview diferentes. E os thumbs, nesse caso, eles são armazenados usando uma estrutura chamada de Z7, né? Que é um Redis Sorted Data. Essa é uma estrutura que casa muito bem para nós, porque o thumbs, diferente do Redis Preview, o Redis Preview, o Preview e o Teaser, no Redis eles ficam como uma chave só, né? Que nem está ali embaixo. Você pode fazer um get do Preview do GlobalRJ, você vai ter o Preview do GlobalRJ, porque é apenas um só. Mas no caso do thumbs, a gente, como a gente viu na imagem antes, na imagem anterior, a gente tem uma sickbar com um montão de thumbs.
E como é que a gente mostra esses thumbs, né? Como é que a gente insere eles, né? Como é que a gente faz select neles depois? A gente usa essas estruturas de set que elas aceitam um score, né? Esse score é um float e a gente pode colocar nele, por exemplo, o timestamp. Então, se a gente fosse fazer um select, a gente conseguiria pegar, por exemplo, quero todos os timestamps de 10 minutos atrás até agora, por exemplo, né? Ou pegar o último item desse set, né? Que daí, como esse set se comporta, tem várias otimizações nele, né? Por exemplo, pegar um último item da lista é muito mais rápido do que você escolher um item no meio da lista, desse set. E a gente também insere como membro, né? Como que a gente vai usar depois isso numa chave. Então, depois que a gente pega esse blob UID aí, a gente consegue fazer um get só nesse blob UID onde vai ter o conteúdo de fato. Então, tem duas chaves aí pro thumbs, tá? Primeiro você seleciona onde está o thumb, depois você seleciona a chave onde está o conteúdo. E ali está a complexidade dos DIED, né? Ele tem essa complexidade porque ele é uma estrutura de dados ordenada. Próximo slide. Acho que é o próximo. Aí, obrigado. E como a gente serve nessas amostras para os nossos usuários, né? Como é que fica a parte do cliente requisitando, né? Aqui tem outro desenho que a gente fez que explica como isso é utilizado nas nossas páginas, como é requisitado. No caso do preview e do teaser, o usuário vai cair na home do Globo Esporte, por exemplo, e o produto vai poder colocar lá uma parte específica do teaser para a pessoa saber. Por exemplo, o jogo está acontecendo agora à tarde, no domingo, e o editorial vai colocar esse teaser lá na frente, né? Então a pessoa vai poder clicar, por exemplo, e vai poder tocar uma parte do jogo que está rolando, tá? Que tem aí no máximo desse delay de 1 minuto aí. E no caso do Thumbs, o usuário requisita para o Globoplay, e aí ele tem aquela diferença ali, né? Dependendo do thumb que ele requisita, é diferente o request, né? A gente tem a facilidade de pegar o snapshot, que é o último thumb, porque o snapshot também é utilizado em algumas páginas da Globo, né? Então, eles pegam o último thumb e colocam no editorial também. Então, vai ficar na home de alguma página específica, o spot, enfim, o último thumb daquele sinal, daquele canal, daquela transmissão. Independente do tipo de feature que você está utilizando, né? Se é thumbs ou preview ou teaser, a gente tem uma forma de Nginx aí, que tem um front-end, que é o primeiro a farm de servidores que você pega aí, que é o nosso FE, e a gente tem um monte de servidores para atender, né, tanto o Thumbs quanto o Preview Teaser. Eles rodam em Nginx, e o FE e Lua é para você poder fazer transformações na imagem, né, quando você requisita ela, tá? Então, a gente tem, por exemplo, qualidades, tamanhos diferentes para a imagem do thumb, né? Por isso que o da Sickbar vai ser diferente do que está na capa. O da capa vai ser a maior resolução. Geralmente, o do Android é a menor e o do Google Play aí tem uma mediana. E todos os requests que a gente tem que caem no FE para pegar um thumb, tipo esse do Snapshot, eles acabam indo para o nosso BE, que é onde, de fato, consulta o Reds. E no FE, a gente só repassa todas as consultas de todos os teaser, thumbs e preview, né, pro BE, que esse vai realmente consultar o Redis. E o FE vai fazer um cache, tá? Depois que ele conseguiu o conteúdo nesse BE, esse back-end. Né? FE é front-end e BE é back-end. E eles acabam fazendo essa consulta aqui no Redis. E aí o usuário vai ter aqui, como mostrado nessa imagem aqui do Google Esporte e do Google Play, ele vai ter as amostras ali para ele poder visualizar. E é isso. Muito obrigado, pessoal, pela atenção. Muito bom. Valeu, gente. Obrigada aí pela participação. Então, estão me ouvindo aí, pessoal? Cara, muito maneiro. Pô, queria agradecer demais a vocês dois aí. Pô, foi um conteúdo muito maneiro aí, ó. A Ana Carolina, a Cauê aí, a galera parabenizando vocês. Obrigado por terem participado e compartilhado esse conteúdo. E aí, avisando mais uma vez ao pessoal que assistiu aí, a gente vai
correr atrás para deixar todas as talks gravadas lá no nosso YouTube, para vocês poderem compartilhar. Daí vou meio que liberar aí o chat aí para perguntas, se alguém tiver alguma pergunta, se alguém quiser saber um pouco mais. E daí, de pronto, assim, eu quero fazer só uma pergunta pro Maurício e para Stephanie, né? Que a gente recebe muitas pessoas aqui, galera, que, tipo, estão fazendo uma transição de carreira ali, que estão... logo agora aí, que vem a palestra a seguir aí, às 11h20 aí da Tamires, onde ela vai receber o Cauê e o Marcos aí para contarem sobre processo seletivo Globo, com dúvidas e tal. Então, assim, tem muita gente que está nesse meio do caminho. Cara, será que vale a pena? Será que não vale e tal? Então, daí a pergunta que eu quero fazer para vocês é essa. Cara, como que tipo, uma pessoa pode começar se tornar um dev agora? Como que vocês estudam? Que dicas que vocês dão aí para alguém que está pensando em fazer essa transição de carreira? Cara, acho que eu posso dar um bom testemunho aqui, porque normalmente quem é desenvolvedora fez engenharia de computação, ciência da computação, e eu não fiz. Entrei na Globo como estagiária, e aprendi, assim, a maioria do que eu sei lá, assim, praticamente 99% do que eu sei lá. Com o tempo, a pessoa tem que ter muita paciência, né? Às vezes a gente fica um pouco ansioso de querer saber tudo, e com o tempo as coisas vão ficando mais claras, as coisas vão clareando, né? Então, eu acho que para mim foi legal que no início eu foquei muito em uma linguagem. Eu comecei com Go e foi bom isso para mim, porque eu consegui focar numa coisa só, né? E depois eu fui abrindo mais o meu leque. Então, eu acho que para mim funcionou. Claro que cada um tem uma forma melhor, mas acho que essa aí seria a minha dica. Pô, muito bom, Stephanie. Muito obrigado. Excelente. A minha dica é muito parecida com a da Stephanie, independente se você conseguiu cursar uma universidade ou não, de todo modo você vai ter que ler muito, tá? Você vai ter que ler bastante, você vai ter que praticar bastante também. Então, às vezes, escolher uma linguagem de programação mais simples, como Python, como Ruby, ir atrás de tutoriais na internet, ir atrás de mentorias também. Existem mentorias na internet também. Se você achar um mentor, você pode parear com ele toda semana, quando ele estiver disponível. Tem várias formas de você aprender, né? E cada pessoa vai se encaixar com uma, né? E você tem que ir atrás da maneira que você melhor aprende, né? Descobrir isso é uma coisa muito libertadora, assim, porque você vai se aproveitar muito disso no futuro, com certeza. Pô, Maurício, excelente. Tipo, eu tô tocando num ponto que eu não tinha escutado há um tempo. E é verdade, tipo, normalmente você escuta muito isso, assim, pelos corredores e tal. Tipo, muitas vezes a galera menciona, né? Cursos, você pode fazer curso aqui, curso ali, faculdade, tem livro, tem site, tem blog. Mas realmente, tipo, essa figura de mentor é pura verdade mesmo, né? Muitas vezes, cara, vou almoçar lá com o meu mentor, isso aqui, aí, tipo, um cara de referência, que obviamente, disponível, tá a fim ali de te ajudar e tal. E, cara, isso é significativo mesmo, pode crer, isso é verdade. Então, galera, muito obrigado pela resposta de vocês aí.